Foi exatamente. Eu achei o quadro e eu vi que ele podia se encaixar na minha rotina, né? Porque querendo ou não, quando é EAD, você estuda onde você quiser, né? Como é online. Aí eu chegava em casa, já comia, já descansava um pouco, já ia estudar. Não precisava ter que ficar me locomovendo, perdendo tempo, né, energia. E foi o método que se encaixou na minha rotina, né? E já não era tão leve assim. Eu sou o Luiz, eu tenho 19 anos, eu nasci no interior de Minas, cidade chamada Bocaiúva, bem interiorzinho mesmo, só que atualmente moro em São Paulo. Moro em Budas Artes, uma cidade perto da região metropolitana ali. Então, me formei, fiz o ensino médio na ETEC de Imbu, que é uma ETEC aqui da cidade. E quando eu assinei o quadro, meu principal objetivo era o ITA, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu fui apresentado essa faculdade e eu falei assim, pô, é o que eu quero. Mas fiz essa prova, eu estudei pouco tempo, né? Eu assinei o quadro em abril e aí a prova do ITA já era em novembro, consegui estudar pouco tempo. Não fui bem, não fui bem quanto eu esperava que ia. Aí acabei prestando na FUVEST, passei, achei uma boa opção fazer engenharia elétrica. Também sempre gostei bastante. Aí acabei fazendo para a FUVEST, para a USP mesmo, né, para a Poli. Na verdade, a escola pública sempre foi assim, não minha única opção, mas sempre foi meu objetivo, né? Porque a faculdade pública, que não dizem que é uma qualidade de ensino melhor e que não é gratuito, né? Então, você tem uma coisa boa por algo sendo gratuita é sensacional, né? Então, eu acabei tendo que optar para estudar, né, pela faculdade pública pelos incentivos dos meus pais. Eles falavam que eu tinha que estudar, que não tinha como, né, fazer uma faculdade privada. Muitas das faculdades são muito caras, né? E que eu não sempre quis, né? Eu sempre achei que eu fosse capaz de conseguir estudar e passar numa faculdade pública. Foi mais essa questão, né? Juntou do incentivo dos meus pais, né? Que nunca deixaram de me incentivar a estudar. E a vontade minha mesmo, de querer me formar num lugar bacana. É pública. É uma escola pública, é a ETEC, né? Só que, assim, você faz meio que um vestibulinho também, sabe? Para poder passar. Então, lá eu fiz o ensino médio, né? Só que eu fazia o técnico integrado. Então, acabei me formando em técnico de administração, meio diferente, né? De engenharia, mas era a opção que tinha, né? E eu falei assim, tô aqui mesmo, vou fazer esse técnico de administração aqui. Gostei do curso, é um ótimo curso, mas meu foco mesmo era o ensino médio, né? Que é dizer que aqui na região é a melhor escola, né? Então, optei pela ETEC e consegui me passar na prova e me formar lá. Né? Eu me formei em 2020, né, no ensino médio, e aí eu fiquei em 2021 pensando no que eu queria fazer, né? Aí eu cheguei a estudar um pouco para concurso público com meu pai, né, que ele também estuda. Aí eu falei, não é minha vibe, não é minha pegada, eu vou me estudar para a universidade mesmo, seguir o meu sonho, fazer o que eu acho que eu sou bom, no que eu sou bom, né? Aí eu comecei a estudar. Aí descobri o quadro em março, indicado por um amigo, e comecei a estudar em abril. A maior dificuldade, quando eu comecei a estudar antes de conhecer o quadro, foi o direcionamento, sabe? Eu precisava de uma plataforma que me fala assim, você tem que estudar isso, você vai seguindo esse caminho aqui até chegar no seu objetivo final. Eu tinha dificuldade de achar esse tipo de material, da qualidade e tal, na internet, né? Aí o quadro chegou para poder me ajudar com isso, o direcionamento e os materiais necessários, né, para poder estudar. É ruim, né? Porque eu ficava ali, por exemplo, eu tinha, sei lá, 6 horas no dia para poder estudar. Aí eu ficava ali só das 6 horas, eu tinha que ficar 1 hora procurando material, 1 hora procurando o que estudar, entendeu? Aí já perdia bastante tempo, ficava desgastado o estudo. E aí no quadro não, no quadro você entra na plataforma ali, você já vai ali nas aulas, faz a aula, depois termina, faz a lista, e assim você vai juntando conhecimento, né? Então é bem mais simples do que você ficar estudando por si mesmo. Como eu disse, foi indicação do amigo meu, que ele também se formou na ETEC. Ele também passou na USP também, só que ele passou em Física. E aí ele falou assim, mano, assina o quadro, porque eu sei que você não tem tempo de fazer um cursinho presencial, você vai EAD, você vai estudar, é um bom cursinho, tem uma plataforma boa, a qualidade de material também é muito boa, e é isso aí, mano, estuda e assina que você vai gostar. Aí eu fui pela dica dele, né, que ele é um moleque bastante dedicado, inteligente. Aí eu falei, beleza, vou assinar o quadro e foi isso. Ele já sabia que eu tinha pouco tempo para estudar, né? Porque eu trabalhava, meio período também, né? Você tem que fazer seu próprio horário, então pega o quadro que é sucesso. Na época não era, porque além de ser mais caro também, até eu me locomover daqui para um cursinho realmente de qualidade, demorava. Aí eu falei assim, pô, vou fazer esse EAD
que eu chego em casa, monto meu horário, consigo estudar eu mesmo, e foi isso. Eu chegava em casa 12:30, mais ou menos, começava a estudar 1 hora. Aí das umas 6 horas, 6 horas. 7 horas, mais ou menos. Então, eu chegava 1 hora, e aí eu dividia o dia em 3 matérias, né? Aí eu começava com uma matéria que eu gostava, né? Para não perder o ânimo, fazer, sei lá, uma física ou uma matemática. A segunda aula sempre era de química. Porque a química sempre foi a minha maior dificuldade, não sou um grande adepto à química. E aí era isso. Eles falam, né? Eles dão aquela dica de fazer 1 hora de aula teórica e 1 hora de aula prática, né? Fazendo exercício. Mas na prática não dá totalmente isso, né? Então fazia 1h20 mais ou menos de aula teórica, aí 1 hora de aula prática. E aí no meio termo, né? Tipo, dava umas 6 horas, eu ia pra academia. Eu gosto de fazer exercício bastante. Chegava, fazia mais algumas listas e aí ia dormir pro outro dia. Foi exatamente. Eu achei o quadro e eu vi que ele podia se encaixar na minha rotina, né? Porque querendo ou não, quando é EAD, você estuda onde você quiser, né? Como é online. Aí eu chegava em casa, já comia, já descansava um pouco, já ia estudar. Não precisava ter que ficar me locomovendo, perdendo tempo, né? Energia. E foi o método que se encaixou na minha rotina, né? E já não era tão leve assim. A parte do estudo virar rotina, né? Não tem jeito, você não vai estar 100% motivado todos os dias, né? Aí às vezes eu chegava, ia deitar ali, dormia, acordava, era 2 horas já. E aí nesse dia é o dia que você tem que, né, tentar vencer e dedicar ao máximo, porque se a procrastinação virar hábito, né, você vai sempre querer deixar pra lá, ou deixar um dia sem estudar. E aí você vai juntando um dia, depois outro dia, e no final, né, foram, sei lá, 15 dias, e isso pra mim muda uma aprovação, né? 15 dias se usar mais ou a menos, vai decidir se você vai ser aprovado ou não. E aí foi isso, foi mais a parte de criar rotina, entender que no computador é difícil porque tem muita distração, né? Você tá aqui no quadro, nada aparece uma propaganda ou alguma coisa assim, você já se distrai. Foi isso, foi o autopoliciamento, né? Foi isso a minha maior dificuldade. Depois que você cria a rotina, o hábito, né, de estudar, chegar a estudar, você se sente mal, né? Mas o que você tem que fazer é entender que acontece e compensar no outro dia, né? Você não pode fazer dessa perda do dia inteiro uma rotina. Um dia é comum, 2 dias tudo bem, agora 3 dias, 4 dias é difícil, né? Você já perde bastante tempo. E é isso, né? Se sente mal, mas tem que seguir em frente e entender que nós, todos humanos, somos passíveis de erro, né?